E tem um áudio aqui também do Matos. Vamos lá ouvir agora rapidão o que falou aqui o Matos. Alexandre Matos falando. Essas 11, 29 saídas, né? Porque fala o que quer, né? Não o que tem que ser falado. Fala o que quer e não o que tem que ser falado. Na verdade, eu acho que ele falou sim o que tem que ser falado. Falar sobre o Bilal Brahimi, sobre contratações e sobre o desempenho do Santos em campo, a parte do contrato, do quanto foi pago por um jogador ou outro, isso tem que ser falado sim. Não é só o que quer, né, Alexandre Matos? Sim, mas tem que, né, chegaram 11, ok, mas saíram 29, eu estou querendo responder, se você deixar eu vou responder. Então foram 29 saídas, né? 11 chegadas, como o professor disse. Alexandre, eu deixo você. Fica à vontade. Sim, obrigado, gente. 11... E olha, eu vou falar um negócio, tá? Inclusive o Vojvoda, mesmo quando é confrontado, mesmo quando batem de frente e cobram, como ele foi cobrado em relação ao Zé Ivaldo na coletiva, eu vejo que o Vojvoda ele é bem educado nas respostas, né? Ele não confronta e não parte para uma discussão, né? 11, nem sei se foram 11, você mesmo falou que foram 11. Algumas vão dar certo, outras... Não, mas aí você tirou o Gabigol, falou que o Gabigol não entra na lista, né? Também... Então, esse tom do Matos é um tom meio passivo-agressivo, né? Até vou trazer aqui o comentário do Luiz Antônio Caixeta, dizendo aqui, boa noite, Oshiro, sempre as mesmas perguntas, as mesmas respostas, querendo colocar a base inteira no profissional, a base cai nas oitavas, todo mundo acha que é campeão. Na verdade, hoje não tivemos as mesmas perguntas, né? Até por isso o Matos interviu, né, acabou ali discutindo com o Wagner Frederico. O Vojvoda acabou meio que entrando num embate também com o Felipe Camargo em relação ao Zé Ivaldo. Então não foi uma coletiva de perguntas comuns, tá? Foi bem diferente essa coletiva. É um equívoco, senhor. Ele entra na... Se você não deixar eu falar, nós vamos ficar debatendo. Eu falo, depois você fala. Eu estou repetindo o que você falou. Você falou, tira o Gabigol da lista. Não... E aí ele também tira de contexto, né? Na verdade, pelo que eu entendi, o Wagner não tirou o Gabigol da lista. Ele tirou o Gabigol da parte de contratações erradas, de contratações equivocadas, vamos dizer assim, né? Tira o Gabigol da lista, porque o Gabigol é uma contratação, né? Que tem estratégia, que tem aprovação do professor, como todas têm, né? Aprovação do professor, aprovação do presidente, do financeiro. Ele não vai deixar eu falar, eu não vou falar, então, Vitor, eu não vou deixar eu falar, né? Então, você fez a pergunta, eu estou respondendo. Então, foram 29 saídas, né? As chegadas, algumas deram certo, outras ainda estão em evolução, podem dar certo, se não derem certo, vão seguir um outro caminho, que infelizmente é o natural de qualquer clube do mundo, não é do Santos, é de qualquer clube. Acho que a gente definiu as carências, dentro das carências, a gente sabe que nós estamos no Santos, como você mesmo disse, o elenco é bom, que nós achamos que é bom, nós achamos... E vou te falar, Wagner Frederico, meu amigo Wagner, nisso ele não tá errado. Você também já disse algumas vezes que o elenco não é ruim, que o elenco é bom. Eu discordo, né? E aí é questão de opinião, não é questão de falar que um tá errado ou um tá certo. Aí é questão de opinião. Eu não acho Aumenta um pouco só o quê? O meu microfone? Ô, João, vê só se é o meu microfone. Mas eu não acho o elenco bom, tá? Desculpa. Tá tudo baixo? Eu acho que... Rapaziada, responde no comentário aí, tá muito baixo o volume pra vocês, porque pra mim tá bom o volume aqui, eu tô tendo retorno aqui e eu tô vendo que tá bom o volume. Me responde aí se tá bom o volume. E sabemos que temos que pontuar como estamos pontuando, por isso que o Santos está sendo muito criterioso e não trazer por trazer, né? Entendendo ainda mais a cultura do Santos, né? Que temos a cultura muito forte aqui, e aí, como o Juan disse, ele vem aprendendo, eu venho conhecendo e venho aprendendo a trabalhar no Santos, que é um clube muito particular, é um clube que tem uma particularidade muito forte, né? Que a gente tem que entender, né? Que é a questão... E eu acho até que quando ele fala sobre essa particularidade muito forte, né? Obrigado, o pessoal falou que o volume tá bom. Aumenta o volume aí, ô João. Então compra um celular um pouquinho melhor. Brincando, hein, João? João é meu amigo. Mas assim, eu vejo também que ele tá querendo meio que trazer uma situação de tipo, pô, o Santos tem essa exigência, né? De trazer os meninos da base, de insistir com a base o tempo todo, que na verdade é como se só o Santos fosse dessa forma.
Eu entendo que existe uma cobrança muito grande, mas também entendo que a gente não pode justificar um planejamento ruim em cima de cobrança de torcida. Se você tem um planejamento que, na minha opinião, ele é equivocado, porque você não pode, por exemplo, você vende um Souza, que é o lateral esquerdo, que estava ali sendo o cara promissor, né, para poder jogar na lateral esquerda. Você vende o Souza para a Europa, porque realmente ele tinha um grande potencial e estava assumindo a titularidade. Você tira o Souza, mantém ali o Escobar como o lateral titular e sobe o Lira, que acabou de sair da Copa São Paulo, você não preparou o terreno para a venda do Souza. Então, por mais que seja um time que pede a base, nesse momento, o jogador da base para ser o jogador titular era o Souza. Meio que se assemelha à situação lá atrás do Marcos Leonardo, David Washington, quando o Santos acabou vendendo. O Santos errou o timing da venda. O David estava começando a jogar e começando a ganhar corpo no profissional. Já tinha um potencial do David assumir a titularidade. O Santos vendeu o David ao invés de vender o Marcos Leonardo. Então o Santos parece que erra também nesse timing, dessa troca, né, de você se desfazer de um garoto da base e subir outro. O Santos fica cada vez mais antecipando algumas subidas e a venda rápida desses jogadores. Então, por mais que peçam a base, não dá para justificar um planejamento errado em cima dessa particularidade como o Matos está tentando colocar aqui, né? Da base, a gente, talvez qualquer clube do mundo vender um lateral, talvez se fosse no mercado buscar um lateral, aqui a gente tem que analisar o que nós temos em casa e a nossa prioridade é a categoria de base. E outra, tá? Nessa frase, me julguem aí, falem se eu realmente entendi errado, mas me parece que o que ele quer dizer é: vendemos um lateral, teríamos que buscar outro. Mas, como eu tô no Santos, eu sou obrigado a olhar a base primeiro antes. Parece que ele tá meio que com um pesar de, pô, eu tinha que olhar a base antes de buscar alguém no mercado que eu faria naturalmente no outro clube. Então parece que tá sendo uma justificativa, sabe? Uma desculpa do tipo, pô, é que é o Santos, né? Então tem que olhar a base primeiro. Eu gostaria de ter contratado outro cara. Parece que é mais ou menos isso, né? Até entrando na sua pergunta, a nossa prioridade é a categoria. Hoje tinha, acho que um terço do nosso elenco é da categoria de base. Óbvio, colocar para jogar ou não, uma situação técnica, aí a gente não entra, certo? Mas eu acho que o Santos está no caminho, dentro da sua realidade. Essa gestão é uma gestão de muita responsabilidade. Ai, meu Deus, vamos lá. Essa gestão é uma gestão de muita responsabilidade, Alexandre. Lógico que ele não vai chegar ali e falar: o meu chefe é isso, isso, isso. Ele não vai fazer isso. A gente sabe que ele não vai fazer isso. Mas, pô, exaltar que tem muita responsabilidade. Eu sempre falo aqui sobre o efeito dominó, que muita gente fala efeito borboleta, mas assim, por que a gente teve um problema na lateral esquerda hoje? Por quê? Porque quem jogou foi o Lira. Por que o Lira jogou? Porque ou era ele ou era o Escobar. E o Lira é garoto, ele vai oscilar. Não é que o Lira seja ruim, ele vai oscilar. O Lira jogou porque o outro era o Escobar. Não tinha outro? Tinha o Souza. Por que não tem o Souza? Vamos voltar, tá? Hoje a gente teve o Lira como titular. Por que teve o Lira? Porque o outro jogador é o Escobar. Por que só tem esses dois? Porque o Souza foi vendido. A gente volta mais atrás. Por que o Souza foi vendido? Porque o Santos precisa pagar dívidas, transfer bans. Quais são os dois transfer bans que o Santos está correndo o risco de ter esse ano? Um é do João Basso. Ah, mas o João Basso quem contratou não foi essa gestão. Concordo. Mas por que o Santos está correndo um risco de transfer ban em relação ao João Basso? Porque essa gestão não devolveu quando teve a chance, porque teve a chance de não ter mais o transfer ban e devolver o cara. Então, essa gestão assumiu o risco. Ah, mas se não tivesse, então o João Basso não teria nenhum problema? Teria. O transfer ban do Pedro Caixinha, que vai chegar daqui a pouco esse ano ainda também. Quem contratou o Pedro Caixinha? Essa gestão. Ah, mas quem negociou mal foi o Pedro Martins. Quem contratou o Pedro Martins? Essa é a gestão responsável? Não dá para justificar, né, Matos? É uma gestão que prioriza a organização total do clube e isso não vai ser da noite para o dia. Ai, meu Deus. As pessoas querem da noite para o dia, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa
entender que tem um processo, e o Santos está sofrendo esse processo. São 3 anos mas de gestão. vem cada vez mais melhorando, e a gente sabe que tem um norte, né? E vai ter dificuldade, vai ganhar jogos, infelizmente vão ter dificuldade em alguns outros jogos, mas o importante é o Santos hoje. Tem alguns jogadores que às vezes precisam buscar um outro caminho, os jogadores hoje dizem não, porque não querem sair do Santos. Quando eu cheguei e conhecendo... Olha, preparem-se para o que vem a seguir. O que vem a seguir é um negócio inacreditável. O mercado de longa data, antigamente queria ir embora de qualquer jeito, hoje jogadores que às vezes vão, né, a gente não está aproveitando, às vezes tem uma dificuldade, porque o cara vê que o ambiente é bom, que o Santos paga em dia, que as coisas estão indo no caminho. Cara, ai, meu Deus, é muita paciência. Ele diz que jogadores não querem ir embora do Santos porque vê que o ambiente é bom, porque vê que pagam em dia, porque vê que o time tá no rumo certo. Olha, Matos, olha, com todo respeito, desculpa, cara. Eu entendo que precisa se defender o clube, que a gente tem que exaltar a marca no clube que você trabalha, mas não pode mentir na cara larga dessa forma, cara. É inacreditável. Tiquinho Soares não vai embora, não é porque o clube paga em dia, que o ambiente é bom, porque isso e aquilo. Se o jogador ficasse no Santos, eu vou ser muito polêmico aqui, eu sei que muita gente não gosta do que eu vou dizer, mas assim, se o jogador ficasse no Santos porque o ambiente é bom, o Guilherme não teria ido embora. Segredo para vocês, Guilherme só foi embora porque ele não suportava mais o ambiente que a torcida coloca em cima desse elenco. E eu não tô jogando culpa na torcida não, tá? Não é isso. Mas não dá para justificar que o ambiente é bom se o jogador que foi vendido contra a vontade da gestão, que não queriam vender pelo valor que venderam, e só venderam porque ele queria ir embora pela pressão que ele sofreu. Ele não queria ficar, ele foi convencido a ficar em agosto, ele queria ter saído em agosto, ele só ficou até dezembro porque ele foi convencido, nós te prometemos, chegou proposta, a gente te vende, mas ele não queria mais ficar. Esse é um ambiente bom, Matos? Tiquinho só fica porque ele não vai ser louco de rasgar dinheiro, ele ganha 1,5 milhão, para ele sair ele vai ter que jogar mais da metade do salário dele no lixo, ele não é burro. Pô, não é pelo ambiente bom ou porque paga em dia, é porque se ele não receber o que se deve pra ele, que é o salário alto que ele ganha, ele entra na justiça e daqui uns anos ele ganha. Agora, se ele abre mão do contrato agora, ele joga dinheiro no lixo. Pô, não é pelo ambiente, né, Matos? Claro que nem tudo vai ser acertado, algumas coisas, algumas contratações, algumas decisões. O João colocou nos comentários aqui, né? Tiquinho tá rescindindo, parece. Mesmo que ele rescinda, ele não foi embora pro Curitiba, porque o Curitiba ia pagar muito menos. E mesmo que ele vá embora por uma rescisão, ele vai entrar num acordo e vai ganhar muito mais do que ele ganharia se ele fosse pro Curitiba. O Santos ainda vai ter que pagar um valor muito alto, assim como foi com o Juliano, assim como foi com o Gil. Por mais que aconteça a rescisão, o valor é muito alto do mesmo jeito. Não vão acontecer de maneira correta. Isso é normal num clube que vem se organizando para chegar naquela organização onde vai errar cada vez menos. É isso que a gente faz aqui. Então, acho que o Santos está no caminho e as coisas vão acontecer, mesmo com muita dificuldade. Obrigado a vocês. Alexandre, já que você quis falar, você poderia, sei lá, tem que ver com o Vilarão aqui. Encerramos. Aqui Aí, o Wagner tenta entrar no assunto do Bilal Brahimi, né? E aí o Alexandre Matos é bem irônico, né? E fala, se quiser uma entrevista tem que falar ali com o Vilarão, né? Que é o assessor de imprensa do Santos, para poder marcar uma entrevista, uma exclusiva, né? Só que aí quando o Wagner vai na ferida, o Alexandre Matos provoca até o Wagner perder a linha, né? encerramos a entrevista coletiva e o pronunciamento. Ainda estão conversando ali. Tá aí, aqui a coletiva, ela chegou ao fim. Olha lá, agora vai voltar a falar que o Alexandre que foi questionado sobre o salário do Bilal Brahimi. Coisa tá feia, hein? Acho uma indelicadeza
É uma falta de ética, uma falta de respeito. Falar de salários, ninguém aqui fala do seu salário e nem queremos saber, certo? Acho que a gente vive... Ele, por favor, ele não deixa eu falar. Se ele não deixar eu falar, eu não vou responder, ok? Por favor, eu falo, depois você fala. Não, você fala, depois então deixa eu falar. Eu acho, de novo, uma falta de ética, uma falta de respeito, falar de questão salarial, principalmente que não é verdade o que você disse. Não, aliás, não sei se foi você. Foi ele? Não sei, foi você. Não é verdade o que você disse. Sei que tem pessoas, nós estamos vivendo ano político assim, às vezes... Ó, aí eu preciso falar. Muita gente fala. Jornalista X defende a gestão. Jornalista Y passa pano. Wagner Frederico, por muitos, é acusado de ser um cara que passa pano para a gestão. O Alexandre Matos simplesmente solta. É um ano político. Eu sei. As pessoas precisam parar de teorias da conspiração. Porque o Alexandre Matos respondeu que o Wagner Frederico, que vocês todos acusam de passar pano para a gestão, de estar fazendo política contra a gestão no meio da coletiva. Que o comentário dele ali sobre soltar salário, sobre falar sobre tudo isso, é um ato político contra a gestão. Um membro da gestão está reclamando do Wagner Frederico fazer isso. Aquele que todo mundo fala que passa pano para a gestão. Por que as pessoas às vezes não entendem que pode ser só que o cara não concorda com aquilo? Não é de passar pano ou ser comprado ou algo. É só que o cara não concorda com aquilo e ele está questionando. Pode estar questionando errado? Pode. Pode estar questionando certo? Também pode. Agora, não é porque o cara questiona um ato da gestão que isso é político. E não é porque o cara concorda com algo da gestão que ele também está ajudando a política do clube. Ele questionou, e para mim, da forma correta, tem que criticar sim, tem que questionar sim. Porque o Matos não dá entrevista, ele não fala. O cara tá com o microfone na mão, se o Matos não entra nessa ferida para tentar para ele soltar alguma coisa, qual é a outra oportunidade que ele vai ter? Ele precisa questionar. Porque senão ele nunca vai responder sobre isso. Quem é que vai perguntar para o Matos sobre isso? As pessoas querem passar situações para pessoas como você, que está ironizando e sorrindo aí. Não conheço você, estou conhecendo hoje. Acho uma falta de ética da sua pessoa, acho uma irresponsabilidade. Mas... Olha lá, aí para mim é que o Wagner errou. Ele falou, aí o Matos começou a tentar cutucar. Acho uma irresponsabilidade, acho uma falta de ética, acho uma falta de respeito, cutucou até o Wagner perder a linha. Se o Wagner se mantém na linha e espera pelo menos ele dar a opinião dele em relação ao salário, depois ele podia tirar tudo a limpo. Mas nesse momento eu acho que o Wagner acabou, lógico, ninguém é obrigado a ouvir, né, a pessoa falar de você dessa forma, mas o Wagner, se ele tivesse um pouco mais, lógico que daqui da minha casa é muito mais fácil do que lá na sala de imprensa, mas talvez se o Wagner conseguisse se manter um pouquinho mais aqui, ele conseguiria arrancar talvez alguma resposta do Matos e depois ele podia retrucar aí o que o Matos estava falando sobre o Wagner, né? Mais uma vez você vai deixar eu falar... Muito obrigado. Eu não vou responder esse cidadão aí, que ele realmente é um desequilibrado. Eu acho que ele tem que... Eu estou te ofendendo? Tá bom. Muito obrigado a todos. Desculpe aí, porque a gente tem um mal educado aqui dentro. Eu vou mandar aqui um abraço para o Vitor Anjos. Tem um mal educado aqui dentro. Dá uma olhada. A cara do Vitor Anjos entrega como foi o fim da coletiva. Um abraço, Vitor Anjos. Muito bom.